Hoje nós iremos dar continuidade à nossa série de exposições no livro de Juízes, no livro dos Juízes, na verdade. E após aí algumas semanas, creio que deu para os irmãos descansarem um pouco desse livro. Mas hoje nós estamos aí retornando para ele e que possamos agora dar sequência e continuar navegando nestas águas turbulentas desse livro. Que tem hora que parece que vem uma calmaria, mas depois a tempestade se inicia. Mas é um livro onde a graça, o amor, o perdão do nosso Deus, ele é expressado em cada uma das páginas, em cada uma destas histórias. O nosso texto de hoje, nós estaremos encerrando nesta noite a história de Gideão. Está no capítulo de número 8, verso 22 até o verso de número 32. Peço que você possa abrir sua Bíblia e estarei lendo todo esse texto, você pode acompanhar aí a leitura. Juízes 8, 22 a 32. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domine sobre nós, tanto você como seu filho e o filho de teu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. E Gideão continuou: Mas quero fazer um pedido, que cada um de vocês me dê as argolas do seu despojo. Pois eram, que os medianitas tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Então lhes responderam: De bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro, sem contar os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis dos midianitas usavam, e sem contar os ornamentos que os camelos traziam no pescoço. Disso, Gideão fez uma estola sacerdotal, e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isso veio a ser um tropeço para Gideão e toda a sua casa. Assim, os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e ficou morando em sua casa. Gideão teve 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que morava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em boa velhice, e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Ofra, cidade da família de Abiezer. Somente até aí a leitura. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Deus, pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, o Pai, porque temos ela diante de nós. E pedimos que o Senhor nos instrua. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Traga as tuas verdades às nossas vidas, Deus. Oramos a Ti, suplicamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta. É difícil terminar bem, não é verdade? Começar uma coisa e chegar ao final dessa coisa com ela bem terminada, bem concluída, é muito difícil. Talvez você fez alguns planos, e nós já estamos aí para lá do meio do ano. E talvez esses planos, você já começa a perceber agora, que não vão dar para chegar muito bem assim lá no final. Talvez você fez até alguns planos de ler mais esse ano. Quem sabe de ler a Bíblia. Sei lá, alguns versículos por dia, para ler ela durante todo o ano.
E hoje você percebe que você está bem atrasado na sua leitura. Que você precisa colocar em dia muita coisa. Porque talvez você não vai chegar até o final do ano com ela toda lida, como você esperava que chegasse. Talvez você planejou começar bem o seu ano na escola, na sua faculdade. Não, esse ano é meu último ano, vou fazer Enem. Esse ano eu vou caprichar, vai ser bem. Vou chegar bem até o final. E as suas notas já não estão tão boas assim mais. Talvez você fez até planos de ter um caderno exemplar na sua escola. Mas hoje você olha para ele, você não consegue nem mais ver lógica nas anotações que você fez. Porque tem um pedaço, o outro faltou porque você não conseguiu acompanhar o professor. Nós fazemos planos de terminar as coisas bem, mas às vezes a gente não consegue. Talvez você tinha um sonho de aposentadoria, mas o sonho mudou. Não dá mais para se aposentar como você queria. E mesmo quando as coisas parecem terminar bem, parece que acontece alguma coisa e arrebata a paz do nosso coração. Tira o nosso sossego. Tira a nossa paz. Talvez você, pai, está terminando bem a sua vida. Talvez você já está aí desfrutando da sua velhice. E você percebe que parece que as coisas estão terminando bem. Porém, você olha para os seus filhos. E você percebe que os seus filhos não estão indo lá como você planejou também. Isso tira a paz do seu coração. Até quando tudo parece estar indo certo, algo acontece. É difícil terminar bem. É difícil. A história de hoje, o final da história de Gideão, nos mostra isso. É muito difícil terminar. Chegar ao final e está tudo bem. É muito difícil. E esse é o título do nosso sermão. Aliás, o título que nós percebemos e salta muito bem aos nossos olhos aqui. É difícil terminar bem. No sermão anterior, nós percebemos como o povo de Deus, às vezes, é decepcionante. Lembra lá? Sermão, mensagem de número 10. Nós falamos sobre isso. Como, às vezes, nós olhamos para o povo de Deus e nos decepcionamos com esse povo. Como, às vezes, nós olhamos para a igreja e nos decepcionamos com a igreja. Nós até fizemos algumas reflexões de algumas decepções possíveis que nós já passamos com a igreja. O povo de Deus, por vezes, é decepcionante. Nós vimos como Gideão e a própria nação de Israel eram, por vezes, orgulhosos, covardes, vingativos. A história anterior, ou a parte da história de Gideão anterior, nos mostra isso. Orgulho, covardia, vingança. Por parte de um povo chamado por Deus. Que decepcionante. Que decepção para todos nós. É de se ficar desapontado mesmo. Eu não sei você, mas às vezes eu me deparo com algumas histórias na Bíblia e eu fico decepcionado com algumas dessas histórias. Vou dar alguns exemplos aqui. Principalmente quando nós lemos 2 livros. O livro de Reis e o livro das Crônicas. Tem histórias ali que, pelo amor de Deus, são decepcionantes demais. Por exemplo, a história do rei Asa, Josafá, Uzias, Ezequias. Lembra da história deles? Embora basicamente fiéis durante toda a vida, antes do final eles conseguiram manchar a história deles. Antes do final eles conseguiram jogar tudo para o alto. Asa, Josafá, Uzias, Ezequias. Começa a história e você fala assim, agora sim, é um bom rei. Vai dar certo, vai terminar bem. Mas não, não termina bem. Nós nos decepcionamos com o final da história desse povo. E me parece que Gideão está indo pelo mesmo caminho. Gideão parece que ele pegou o mesmo rio e seguiu esse rio. Começou bem, mas como é que vai terminar? Como é que vai terminar todas as coisas? Você se ficou decepcionado com Gideão no sermão passado? Eu me lembro que algumas pessoas depois vieram me procurar e falaram assim, pastor, Gideão é decepcionante. Se prepara que a coisa tende a piorar hoje. Se prepara. O texto nosso é um texto muito interessante. Ele traz um discurso direto,
que vai do verso 22 até a metade do verso 25. E depois o texto ele se divide. É interessante como o autor de Juízes ele faz isso. Porque nós temos um diálogo, vai do 22 até a metade do verso 25. Reparei. É um discurso direto, uma conversa, é um diálogo. Depois da segunda metade do verso 25 até o final, nós vamos ver a voz do narrador. A forma de escrita, ela muda. Sai de um discurso direto com diálogos, conversas, depois para a voz do narrador. E a voz do narrador, ela é muito importante aqui para nós. Porque o narrador, ele nos mostra a história vista no todo da história. Ele nos mostra o acontecimento visto no todo do acontecimento. Detalhes que talvez nos diálogos, nós pensamos assim, poxa, parece que está indo para esse rumo. Mas o narrador depois nos mostra que na verdade não. Na verdade não está indo para o rumo que você imaginava aí. O narrador aqui ele é muito importante. Eu gostaria de chamar a sua atenção para esses detalhes que nós vamos ver no decorrer da exposição. Mas antes vamos começar com a primeira parte. Verso 22 a 23, se atente aí para aquilo que está escrito. Nós vamos perceber um pedido e uma resposta nesses dois versos. Os homens de Israel pedem a Gideão que estabeleça uma dinastia. É isso que eles pedem, logo no início do verso 22. Os homens de Israel disseram a Gideão, domine sobre nós. É interessante que a palavra aqui usada para domine sobre nós, não é reine sobre nós. Eles não pediram Gideão para que ele fosse um rei. Eles pediram para Gideão que governasse eles, que dominasse sobre eles e estabelecesse uma dinastia. Perceba aqui, domine sobre nós, tanto você como seu filho, o filho do seu filho. Eles querem um domínio agora geracional de Gideão. Gideão, você domina sobre nós, depois o seu filho vai dominar, depois o seu neto vai dominar, e assim continue a dinastia de Gideão sobre o povo de Israel. Esse é o pedido. Domine sobre nós. Tu, teu filho, teu neto. Os israelitas claramente intencionam aqui um regime hereditário mesmo. Que acontecesse aqui esse tipo de regime. E eles demonstram até uma certa gratidão nesse pedido. Porque veja o que eles dizem. Domine sobre nós, você e seu filho, porque você nos livrou do poder dos midianitas. Parece que, como forma de gratidão, pela libertação que Gideão trouxe a eles, eles dizem, Gideão, já que você nos libertou, domine sobre nós agora. E não só você, os seus descendentes dominem sobre nós agora, como gratidão por tudo que você fez. A questão aqui ela se torna delicada na resposta de Gideão, verso de número 23. Perceba a resposta. Gideão, ele diz, não dominarei sobre vocês, nem tampouco meu filho dominará sobre vocês. O Senhor Deus dominará sobre vocês. Parece a resposta de um bom crente, não é? Não, eu não vou fazer isso. Eu sou um cara humilde, não vou dominar sobre vocês. Nem os meus filhos vão dominar sobre vocês. Deus vai dominar sobre vocês. A resposta de Gideão é curiosa. E o que Gideão quer dizer com isso? O que a gente faz com essa resposta desse homem? Esta é uma recusa brusca, mostrando que toda a noção de monarquia foi rejeitada, é imprópria, ou a própria ideia é uma mentira, não se deve governar dessa forma. Ou a recusa de Gideão foi apenas aparente? Sabe aquela pessoa que recusa por educação? Você ali oferece, às vezes você está comendo alguma coisa, quer um pedaço, a pessoa quer, mas ela diz, não, obrigado. Será que a resposta de Gideão foi dessa forma? Aquela recusa só por educação mesmo. Ele queria. Se pudesse, ele comia tudo que você está comendo. Mas por educação ele diz, não. Muito obrigado. Não vou fazer isso não. Como é que será que foi essa recusa desse homem? Talvez fosse uma aceitação velada, talvez, da realeza. Talvez ele diz, não quero, mas por dentro ele queria. Talvez fosse isso. Se for assim, Gideão não está tanto rejeitando o governo real em si, mas
sublinhando talvez uma outra forma de assumir esse governo. Quem sabe é dessa forma? Será que é? O texto vai nos responder daqui a pouco. O texto vai nos mostrar daqui a pouco qual eram as reais intenções desse homem. Porque Gideão, ele não só se propõe aqui como um governador, mas nós vamos ver que Gideão vai se propor aqui como um inovador religioso daquele povo. A gente vai ver isso agora, daqui a pouquinho. E a gente percebe que esta resposta de Gideão, ela é um tanto quanto obscura. Ele tinha algumas intenções, sim. Porque lembra de um dos nomes do filho dele? Na verdade, apenas um nome de seus filhos é citado aqui. Lembra lá? Está lá no finalzinho do nosso texto. Qual é o nome? Abimeleque. Sabe o que significa Abimeleque? Meu pai é rei. E o que Gideão está dizendo aqui? Não, eu não quero. Sei, Gideão. Sei que você não quer. Olha o nome que você botou para o seu filho. Meu pai é rei. Vamos lá, vamos continuar o nosso texto. É bem provável aqui que a última alternativa seja a mais correta, né? Gideão recusa, porque ele queria propor uma nova forma de domínio. E não só isso, mas uma nova forma de religiosidade também. E ele afirma, eu sou o rei. Veja o nome do meu filho. O texto continua. Após essa pergunta, esse pedido e essa resposta, verso 24 a 27, nós temos uma péssima ideia desse homem. O texto vai continuar. Verso 24 a 27, o texto vai dizer que Gideão então continua. Eu quero uma coisa de vocês, eu vou fazer um pedido para vocês. Que cada um de vocês me dê as argolas do despojo. Lembra lá o texto, no final do texto passado, que após ali eles vencerem, eles pegaram ali todas as argolas, as meia-luas dos cavalos, as roupas, as joias que os amalequitas carregavam. E Gideão agora está pedindo isso, olha, eu quero o despojo. Tragam as argolas de ouro, tragam tudo. Levaram vestes, levaram púrpuras, levaram ali as argolas, e somente as argolas de ouro, o texto vai dizer que aproximaram-se ali de 20 quilos. 20 quilos de ouro. E Gideão então pede, o texto vai dizer isso. Me dê ali as argolas, os midianitas tinham várias argolas, e eles disseram, de bom grado nós te daremos. Estenderam uma capa e cada um deles colocou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foi de uns 20 quilos de ouro. Sem contar os ornamentos. Disso Gideão fez uma estola sacerdotal, verso 27. E a pôs na sua cidade em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali, adorando essa estola. E isto veio a ser um tropeço para Gideão e para sua casa. Gideão resolveu fazer uma estola sacerdotal, com os despojos que ele pediu. E o texto vai dizer que todo Israel se prostituiu diante dessa estola que Gideão fez. E esta devoção falsa, ela atraiu e aprisionou Gideão e a sua família. Uma péssima ideia. Péssima ideia. A estola, só para a gente entender aqui um pouquinho, ela fazia parte das vestimentas do sumo sacerdote. Isso está lá em Êxodo, capítulo de número 28, verso 1 a 35. E também lá em Êxodo, capítulo 39. Nós não vamos ler esses dois textos, são textos grandes, de 28, de 1 a 35, 39, de 1 a 26. Depois você pode ler na sua casa. Mas a estola, ela é descrita, a estola sacerdotal é descrita nesses dois textos. Uma túnica, era uma túnica sem mangas, usada sobre as outras vestes. Eles colocavam, então, sobre o resto das suas roupas, essa túnica, esta estola. Ela era feita de materiais caros e coloridos também. Então, era uma roupa bem colorida e cara, muito cara. Ouro, azul, púrpura, escarlate, linho fino. São os materiais descritos em Êxodo, para descrever como era feita, produzida, essa estola sacerdotal. Eles colocavam ali, preso àquela estola, havia um peitoral no qual 12 pedras preciosas eram cravadas. E cada uma dessas 12 pedras representavam as 12 tribos. Haviam também ali bolsos nessa estola.
E o texto vai descrever que nesses bolsos ficavam ali duas coisas muito importantes, que era o Urim e o Tumim. E conforme a palavra do Senhor nos diz, eram lançados ali de alguma forma, alguns vão dizer que como dados, para ver a vontade de Deus. Então esses dois ornamentos, esses dois itens, ficavam também ali na estola sacerdotal. Embora alguns prefiram ver a estola aqui de Gideão como uma mera imagem, um simbolismo qualquer, não há muita necessidade da gente fazer isso, achar que é algo simples, banal, que Gideão fez, porque o resultado dessa estola é trágico, muito trágico. Não só para Gideão, como para a família de Gideão. A gente percebe aqui que é muito mais natural vê-la como uma vestimenta sacerdotal destinada a ser um meio de obter a direção do Senhor. Lembra da resposta de Gideão? Eu não vou dominar sobre vocês. Deus vai dominar sobre vocês. E ele fez, não uma estola sacerdotal. Ele resolveu fazer a estola sacerdotal. 20 quilos de ouro. 20 quilos de ouro. Alguns historiadores vão dizer que ele não só fez a vestimenta, mas provavelmente fez até uma estátua e colocou essa vestimenta em cima. Com tanto ouro assim. Com tantos ornamentos assim. Uma simples estola. Não. É bem mais do que isso. Isso conforme alguns historiadores vão dizer. Se o Senhor desse uma orientação direta a um de seus servos, como Gideão recebeu. Lembra lá no capítulo 6, capítulo 7? Gideão recebeu orientações de Deus. Em algumas circunstâncias, mesmo se o Senhor deu orientações, isso não autorizava aquele servo que recebeu as orientações presumir que ele deveria se tornar agora um canal contínuo da sabedoria de Deus. Ele não podia presumir que ele se tornou isso. Ao ponto assim, não. Deus me chamou, falou comigo, agora eu sou o seu canal aqui. Farei para mim a estola sacerdotal. Gideão achava que se tornaria um canal de orientação direta do Senhor. Além do sacerdote. Havia sacerdote ali. Havia um outro sacerdote ali, que foi indicado por Deus. E com uma estola que seguia o padrão de Deus. Mas Gideão não. Eu não quero uma estola qualquer. Eu quero a estola sacerdotal. Israel, então, amou isso. E no verso de número 27, se prostituiu diante dessa estola. A ideia aqui de prostituição, traduzido para o original, conforme o original nos diz, é de um amor ímpio, uma paixão ímpia por aquela estola, por aquele item produzido por Gideão. Uma péssima ideia desse homem. Mas o texto continua na parte final, verso 28 a 32, onde nós vemos o final. Será que o final é bom ou ruim? O que você acha? Como que vai terminar? Você vai perceber que Israel perde algo precioso aqui. Muito precioso. Israel tinha algo e ela perde a partir desse momento. Veja o que o texto vai dizer, verso 28. Assim os midianitas foram subjugados pelos filhos de Israel. O narrador aqui, ele está fazendo um resumo. Os midianitas sumiram. Não foram mais ali instrumentos de ataque contra Israel. Nunca mais levantaram a cabeça e a terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Guarde isso. A terra ficou em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. O que Israel perde? Até aqui,
até aqui o final do capítulo de número 8, parece que o livro de Juízes é um grande ciclo vicioso. Paz, pecado, opressão por inimigos, libertador, guerra, liberdade, paz, pecado, e se repete. Porém, aqui agora, verso de número 28, se encerra o tempo de paz. Você não vai ler mais em Juízes que o povo teve paz. Você não vai ler mais em Juízes que o povo descansou. Você não vai ler mais em Juízes que o povo teve trégua. Esse é o último momento. Algo precioso que esse povo tinha. Anos de paz. Eles perderam. Um grande privilégio. Mas um privilégio que foi tão abusado por esse povo que eles perderam esse privilégio. A terra teve descanso da guerra. Não houveram incursões inimigas, nem invasores devastando a terra, nem os seus produtos, nem as suas aldeias. E essa é a última vez. Após o versículo 28, a terra não recupera mais o seu descanso. Esse é um presente que Israel perde. É um desfrute que ela renuncia nesse momento. Acabou. Pessoas que, por persistente apostasia, desprezam o presente do Senhor, descobrirão que esse presente será retirado. Um dia ele será retirado. Sabe aquele pai que resolve dar ao filho um dinheiro mensal? Talvez você é um desses. Resolve dar ao filho ali um dinheiro mensal para ensinar sobre esse filho, por exemplo, sobre economia, sobre valorizar as coisas. Sabe esse pai que faz isso? Com toda boa intenção, para ajudar mesmo o filho. Para ensinar o filho a economizar, para ensinar o filho a valorizar as coisas. Para ensinar o filho o valor das coisas, o quanto é trabalhoso conquistar as coisas. Tem pais que são assim, talvez você seja assim. E passa o tempo, esse pai descobre que o filho estava usando esse dinheiro, essa quantia, para comprar doces. Ele ia lá no mercado, no armazém, e gastava todo o dinheiro com doces. Como diz um bom mineiro, gastava o dinheiro com embondo. Em Minas Gerais, aquilo que não é comida de verdade, a gente chama de embondo. Na verdade, embondo é muita coisa em Minas. Igual trem, é muita coisa. Então ia lá e enchia o bolso de embondo, de coisa que não presta, de doce. Salgadinho, chips, sei lá. O pai descobre. O que o pai faz? Já que é assim, eu vou retirar então esse valor. A partir de hoje, você não recebe mais. Porque você não entendeu. Porque você não entendeu o privilégio que você tinha. Aí tentar aquele discurso, né? Não é toda criança que recebe, não é? É o que esse pai faz. Privilégio abusado, privilégio removido. Essa é a real. Isso é o que acontece. É o que acontece aqui com esse povo. Privilégio eles tinham, tempo de descanso. Mas o privilégio foi removido deles. Não haverá mais descanso. A terra não vai descansar mais. Assim é com Israel. Juízes, queridos, mostrará para mim e para você que a misericórdia do Senhor é profunda. Mas ela não é complacente não, tá? Juízes vai mostrar para mim e para você que a misericórdia do Senhor, ela é eterna. Mas Ele não aceitará que ela seja pisoteada. Ele não vai aceitar. É o que Juízes nos mostra. Deus é misericordioso. Muito misericordioso. Mas Ele não é complacente. E não vai permitir que a sua misericórdia seja pisoteada. É o que Israel passa nesse momento. Meus queridos, é difícil terminar bem.
chegar ao final, olhar para trás e perceber que não foi vaidade, e perceber que não foi correr atrás do vento? Será que você consegue? Será que você vai conseguir? Será que você vai chegar ao final e vai olhar para trás e vai dizer: realmente a minha vida não foi uma perda de tempo. Cheguei bem. Terminei bem. Sabe por que é difícil? O texto nos apresenta 3 motivos do porquê é difícil. E eu gostaria de aplicar e concluir a mensagem trazendo esses 3 motivos para nós. O primeiro motivo é: você tem dificuldade de associar a sua fé com a sua vida. Esse é o primeiro motivo. Você tem dificuldade de associar a sua fé com a sua vida. A maioria dos cristãos conhece a luta para tornar a nossa prática tão boa quanto a nossa teologia. Provavelmente você conhece a dificuldade que é. Talvez você até pensa: nós temos uma boa teologia, tá, mas e aí? O que a gente faz com ela? Como vai ser a nossa vida? Como nós vivemos? Como associar esta boa teologia com a nossa vida? Todos nós sabemos a luta. É difícil. É sempre o nosso perigo que, depois de sermos usados por Deus, de alguma forma nós pronunciemos humildes, mas pratiquemos o orgulho. Você foi usado por Deus. Você foi um instrumento do Senhor. E aquela pessoa às vezes até chega para você: poxa, como foi bom o seu trabalho. E você ali, talvez numa tentativa de demonstrar humildade, você diz: toda honra e toda glória ao Senhor. Mas o seu coração não está assim. Seu coração está orgulhoso. Aliás, você queria mais elogios. Poxa, só uma pessoa? Podiam vir mais. Nós temos dificuldade de associar aquilo que nós aprendemos na palavra do Senhor com a forma como nós vivemos. Nós podemos conhecer ocasiões do poder do Espírito Santo, no entanto, carecer da sabedoria do Espírito Santo para saber viver e nos portar. Foi assim com Gideão, um instrumento de Deus, usado, um libertador. Agora, após tudo que aconteceu nessa história, inclusive a decepção anterior, ele é chamado para governar com uma falsa humildade. Ele recusa. Ele recusa. Até com uma desculpa: não, quem vai governar vocês é Deus. Eu vou mostrar que Deus é esse. Essa é a atitude de Gideão. Não foi bem assim. Não foi bem assim que ele fez. E nós somos assim como Gideão. Por vezes nós demonstramos uma falsa humildade. O outro problema é que geralmente esta inconsistência, ela tem sido a nossa desculpa para desacreditar de Deus. E também desacreditar da igreja de Deus e dos servos de Deus. Talvez tenha sido a nossa desculpa. Talvez tenha sido a sua desculpa. Essa sombra de inconsistência, de decepção frequente, paira sobre os servos de Deus. Está presente. Gideão não foi uma exceção rara aqui. Não foi. Existem outros. E continuarão existindo outros. Queridos, isso não é para desculpar os pecados ou os erros dos líderes do povo de Deus. Não estou fazendo isso para justificar os erros da igreja, justificar os erros dos servos do Senhor, justificar os erros do povo de Deus. Não estou fazendo isso para justificá-los. Não estou aqui sendo advogado. Não estou. Mas o que nós precisamos entender aqui é que as nossas expectativas precisam ser temperadas, para que o nosso desespero ele seja amortecido, que nós possamos elevar o nosso olhar para o líder dos eleitos de Deus, que esse não decepciona. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 6. Em quem não há pecado algum, está lá em 1 João, capítulo 3, verso 5. E contra quem nenhuma acusação pode ser feita. Está lá em João, capítulo 8, verso 46. Esse é Jesus. Precisamos fixar os nossos olhos nele. Porque o povo de Deus é difícil.
Como você é difícil. Como eu sou difícil. Por isso precisamos manter os nossos olhos em Cristo. Por isso precisamos manter os nossos olhos no Senhor. E no grande líder do povo de Deus, que é Jesus. Nunca encontraremos perfeição de ofício, exceto em nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda isso. Por isso, tempere as suas expectativas. Tempere elas. Tempere elas. Perceber isso pode nos salvar do cinismo. Pode nos salvar de frustrações. Terminar bem é difícil. E terminar bem é difícil porque nós podemos ter até uma boa teologia, mas a vida, às vezes, não está muito bem alinhada. Por isso é difícil terminar bem. Mas há um segundo motivo. O segundo motivo é que terminar bem é difícil porque você sempre está precisando de confirmações. Sempre está. Gideão era assim, né? Sinal atrás de sinal. Nosso texto mostra o que acontece com um povo que adora sinais e perdem de vista o verdadeiro sinal. O texto nos mostra isso. O que acontece com esse povo? Os cristãos de hoje não lidam com estolas sacerdotais. Não. Sumos sacerdotes, apesar que alguns tentam ser, né? Com sumos sacerdotes ou tabernáculos. Aqui na nossa igreja nós não vemos vestido assim. Graças a Deus por isso. Ninguém fica aqui ansiando por essas coisas, querendo essas roupas. No entanto, nós podemos ter a mesma sede por mais. Sabe aquela sede por mais? Ansiando mais do que Deus já deu para o nosso sustento e nutrição. Sugerimos até sutilmente que Deus nos forneceu inadequadamente algumas coisas. Nós sugerimos. Deus podia ser de outra forma, né? Talvez o Salmo 23, verso 1, não seja verdadeiro para nós. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Opa, na verdade falta muita coisa. Podia caprichar mais, Deus. Às vezes nós somos assim. Às vezes é a forma como nós vivemos. Às vezes é a forma como nós pensamos. Não devemos ter mais? Será que está bom? Será que a gente não devia ter uma palavra específica, direta, de Deus, sobre o que nós devemos fazer no particular? Será que não podia chegar alguém aqui, apontar o dedo na nossa cara e dizer, eis que eu te digo? Queremos mais. O que Deus já nos deu, isso não basta. A forma como Deus já se revelou a nós, isso não basta. Sempre seguimos, amamos e buscamos, ou às vezes até dizemos, o Senhor me disse, para eu te falar alguma coisa. Às vezes tem gente que faz isso até por fofoca, né? Liga, minha irmã, Deus me incomodou aqui em casa, me mostrando que você está com um problema. Quer me contar para me orar por você? Nós somos assim. Não nos contentamos com a verdade do Senhor. Não nos contentamos com aquilo que o Senhor nos revela. Podemos até sugerir que nós estamos fazendo uma estola sacerdotal mesmo. Na maneira como nós ignoramos a provisão de Deus. E esse é um domingo especial. Porque nós estamos aqui diante da ceia do Senhor. Nós iremos participar dela daqui a pouco. E é importante usar a ceia como um bom exemplo, aqui nesse ponto do sermão. É muito importante. Porque nós ignoramos a provisão de Deus nesses elementos que nós iremos partilhar daqui a pouco. Pão e vinho. É uma grande provisão do Senhor. Espiritual, para mim e para você. E às vezes nós participamos achando que estamos simplesmente comendo um pão. E simplesmente tomando um suco. A ceia do Senhor, ela é um meio de renovação cristã. E eu vou te explicar o que isso quer dizer.
Nós planejamos e organizamos uma série de coisas. Nós inventamos avivamentos, nós inventamos seminários, retiros, encontros. Não, vem aqui para você ter o verdadeiro encontro com Deus. Ou vem aqui para você restabelecer os seus votos com Deus. A gente gosta de inventar essas coisas. A gente gosta de criar essas coisas. Nós gostamos de, às vezes, até mesmo pressionar o povo de Deus para se apresentarem, se rededicarem. Nem sei se existe essa palavra. Se não existe, eu inventei. Se rededicarem suas vidas a Cristo. A gente gosta de ficar falando sobre isso. Olha, meu irmão, você precisa se reconciliar com Deus. A gente gosta disso. Mas ao mesmo tempo em que nós pressionamos as pessoas para fazerem isso, nós negligenciamos o que Deus providenciou na ceia do Senhor. Nós negligenciamos. Porque é na ceia do Senhor que nós percebemos a verdadeira reconciliação, ensinada e proposta por Jesus Cristo. Nós queremos criar uma série de coisas, mas nos esquecemos desse momento importante na vida da igreja, que é a ceia. Negligenciamos, participamos dela como se fosse algo comum. Queridos, o que nós fazemos e iremos fazer daqui a pouco, a palavra do Senhor nos ensina que é um meio de graça. O que isso quer dizer? É um instrumento que Deus providenciou para mim e para você como igreja, para demonstrar a sua graça. Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Muitos frequentemente fazem esses convites. Venham, refaçam. Às vezes pela milésima vez. A ceia do Senhor é um instrumento de Deus permanente para a nossa ligação com o Senhor. Onde Ele nos mostra que foi através do seu corpo, representado no pão, e através do seu sangue, representado no vinho, que nós somos religados ao Senhor. Que nós somos religados ao nosso Deus. É na ceia que nós aprendemos isso. Se esforce. Se dedique. Participe da ceia do Senhor. Cada vez que a ceia é servida, é um chamado claro a cada cristão presente aqui para se oferecer mais uma vez a Deus. Cada domingo, cada primeiro domingo do mês, que esses elementos são servidos. É uma convocação para mim e para você, a se dedicar a Deus. Não negligencie esse sacramento. Não negligencie. E eu não estou aqui dizendo que retiros cristãos, por exemplo, é um exercício de idolatria. Não, não estou dizendo isso. Não sou contra, tá? Aliás, eu até gosto. No mês de outubro nós teremos aí um da nossa federação, vai ser muito bom. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que os cristãos, assim como o povo do nosso texto, têm uma paixão por experiências enriquecidas e extraordinárias, enquanto virtualmente ignoram os ricos e normais meios de graça que Deus providenciou para a igreja. Nós amamos as experiências, mas ignoramos o ordinário, aonde Deus fala conosco, cotidianamente, todos os dias. E Ele expressa o seu amor, e Ele expressa a sua graça, e Ele expressa o seu perdão, Ele nos instrui. Talvez você, como povo aqui, precisa se apropriar de Deus, com os seus olhos, de fato, espirituais, conforme a palavra nos ensina. Talvez você precisa se apropriar de Deus agora com aquilo que Ele revela a você através das Escrituras. E o sinal aqui tem que ser cada vez maior, né? Para alguns. Gideão não queria uma estola, como eu disse, ele queria a estola. Terminar é bem difícil, irmãos. Terminar bem é bem difícil.
Porque por vezes nós ficamos iludidos. Por vezes nós ficamos iludidos e tão obcecados por sinais que nós nos esquecemos da suficiência da palavra de Deus. Nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos da palavra de Deus, nos esquecemos dos meios de graça que Deus providenciou para o nosso sustento. Nos esquecemos da importância da comunhão. Perdemos de vista o maior e mais importante sinal. Por isso é tão difícil chegar bem, terminar bem. E por fim, é difícil terminar bem, porque você está sempre abusando dos seus privilégios. Você está sempre abusando. Com Gideão foi assim, ele abusou do privilégio de ser chamado por Deus. Primeiramente, achando-se no direito de ser vingativo. Foi assim que ele achou. Agora, em se apresentar como alguém digno de admiração. Eu quero fazer a melhor estola sacerdotal de todas. Achou-se no direito de ter um harém pessoal. O final do texto diz isso. Ele teve 70 filhos, com várias das suas esposas. Não me estranha o fato de ele ter planejado esses 70 filhos, sabe? Não me estranha o fato. Talvez Gideão planejou mesmo, eu vou ter até os 70. Foi contando, um a um, 69, 70. Pronto, agora eu não tenho filho mais. Foram 70 que entraram no Egito. E Deus transformou aqueles 70 numa multidão. No tempo de Moisés, foram 70 anciãos que governaram junto com Moisés. Não sei se Gideão pensou nisso. É interessante que ele ainda coloca o nome de um dos seus filhos como meu pai é rei. Gideão tinha sede de poder. Gideão tinha sede de domínio. A sua resposta não passava de uma falsa humildade. Não passava disso. Vem cá, nós não somos muito diferentes não, tá? Eu e você, nós não somos. Nós abusamos dos nossos privilégios. Nós temos uma visão para nós mesmos. Do nosso chamado, do serviço que nós prestamos. Por vezes usamos do ministério que Deus nos dá para nós. É difícil terminar bem. É difícil. Mas apesar de nós e de Gideão, Deus continua interessado em buscar o seu povo, em perdoar e colocá-los em liberdade. Juízes é impressionante. Deus vai conduzir o seu povo mesmo através de homens possíveis. Porque a história de Gideão é a história de um homem possível. Obcecado por poder, às vezes cruel, vingativo. É um homem possível, é um homem do nosso tempo. Homens possíveis, como Gideão, como eu, como você, como nós. Possíveis. Com inúmeras falhas. Inúmeras falhas. Eu fico assustado quando eu chego no livro de Hebreus e vejo o nome de Gideão lá, sabe? Ao lado de outros nomes. Nós estamos lá lendo e o texto vai dizer que Gideão e tantos outros, por meio da fé, conquistaram tanto. Gideão, por meio da fé. Gideão exerceu fé. Gideão exerceu fé. E talvez você pense que eu estou aqui tentando denegrir a imagem desse homem. Ah, o pastor veio cá só para manchar a imagem de Gideão. O pastor veio aqui só para esculachar Gideão. Não, queridos, a ideia não é essa. Porque denegrir a imagem de Gideão é denegrir a minha imagem e a sua também. Porque nós somos iguais. Nós falhamos, somos obcecados por poder, temos os nossos pecados, as nossas falhas. O que eu pretendo ensinar aqui aos nossos corações, eu incluo o meu coração aqui, é que apesar das bobagens que esse homem fez, apesar das besteiras que eu e você fazemos, Deus age. Deus age. Talvez somos responsáveis por bobagens ainda maiores do que as de Gideão. Mas Deus age. E continua agindo. E continua trabalhando.
O que esse texto nos ensina é que devemos orar e pedir dessa forma: Deus, me leve em tuas mãos, pois é muito difícil terminar bem por mim mesmo. Por isso me leve em suas mãos. Me conduza. E sabe o que Deus fez? Ele enviou o único que terminou bem a sua jornada. Foi o que Deus fez. Jesus é esse, ele declarou: está consumado. Ninguém na história fez isso. Está feito. A obra está completa. Eu terminei bem. Ele declarou isso. Ele terminou bem para que nós, nele, também terminássemos bem. Ele suportou a cruz em nosso lugar. Ele se fez enfermidade para que tivéssemos saúde. Ele se fez dores para nos dar alegria. Ele foi desprezado e rejeitado para que você e eu fôssemos aceitos por Deus. Ele não teve formosura para fazer de nós belos. Ele foi ferido para que eu e você fôssemos sarados. Ele recebeu sobre si a minha e a sua iniquidade, para que eu e você não vivêssemos desgarrados. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Não matou na covardia. Não agiu por vingança. Ele foi cortado da terra dos viventes para que eu e você tivéssemos vida. Ele terminou bem, dando a sua alma como oferta pelo pecado. E porque ele terminou bem, ele verá a sua posteridade. E isso nos inclui, igreja. Inclui você. Inclui a mim. Ele verá a sua posteridade, ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E o que o profeta diz? Ficará satisfeito. Porque ele terminou bem. É difícil terminar bem, mas é possível terminar bem. É o que essa história nos ensina. Mas não por causa das batalhas que você venceu. Não é porque você pode confiar no seu braço forte. Mesmo que você chegue no final com uma vida confortável, conta bancária cheia, não é isso que garante que você terminou bem. Você não vai descansar na força do seu braço. Nós descansamos nas obras daquele que terminou bem a sua jornada, que é Jesus Cristo. É difícil terminar bem. Todos nós sabemos disso. Mas como nós lemos na nossa liturgia aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8, Ele nos confirmará até o final. Ele nos manterá firmes até o fim. O mesmo Deus que nos chamou. O mesmo Deus que chamou Gideão. O mesmo Deus que chamou a você. É Ele que vai te sustentar até o final. Essa é a única garantia de que podemos terminar bem. De que você pode terminar bem. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que você descanse em Cristo e termine bem a sua jornada. Termine bem a sua carreira. Que a sua família termine bem. Que a nossa igreja termine bem. Em nome de Jesus. Um spoiler do próximo sermão. Se você se espantou com Gideão, espere até que o meu pai é rei se torne rei. Abimeleque vem por aí. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor. Deus santo e amado, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Senhor Deus, nós oramos ao Senhor nesse momento. Nos guia, Pai. Nos conduza, Deus. Que a tua poderosa mão nos sustente.
Que a tua poderosa mão, Deus, ó Pai, seja a nossa força. Que a tua poderosa mão, Deus, ó Pai, seja o nosso chão. Em nome de Jesus, ó Pai. Sejamos conduzidos pelo Senhor. Porque é somente com o Senhor que terminaremos bem. Não é por nós. Não é porque vencemos batalhas. Não é porque somos fortes. Não é porque somos os melhores. Não é porque recebemos muitos sinais. A garantia de que chegaremos bem é que o Senhor nos confirmará. É que o Senhor nos sustentará. É que o teu filho chegou bem. Completou todas as coisas. E é por causa dele que nós também hoje podemos ter a certeza de que chegaremos bem. Muito obrigado, Deus. Abençoe-nos. Abençoe a tua igreja. Abençoe o momento que nós teremos agora em participar da ceia do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.